Abram a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai ler dos versos 15 ao 23. João, capítulo 21, versos 15 ao 23. Diz assim o texto: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas, se eu não quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Oremos. Pai, essa é a tua palavra. Pai, nós a lemos nessa manhã. Senhor, com os corações abertos, nós te pedimos, fale conosco nessa manhã, Pai. Que eu não seja um empecilho, Pai, para a tua palavra, mas que o Senhor me use como instrumento para comunicá-la ao teu povo, Senhor. E que os nossos corações sejam terra fértil para a tua palavra. Que o Senhor faça, segundo a tua vontade, em nosso querer, Pai, em nosso ser. Molda e transforma nosso ser segundo a imagem do seu Filho Jesus, para que possamos sair daqui edificados na tua palavra, Pai, para viver para a tua glória. Sim, eu oro e te agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Só tomar uma água aqui, irmãos. Se eu te perguntar nessa manhã, o que você ama mais que tudo? O que você me responderia? Talvez, por estarmos num ambiente religioso, num culto cristão, a resposta mais óbvia e esperada de todos aqui é que você ama a Jesus, a Deus Pai e ao Espírito Santo mais do que tudo. Mas será mesmo? Será mesmo que você ama a Jesus mais do que tudo? Será mesmo que você ama a Deus mais do que tudo? Para você responder essa pergunta com honestidade, você precisa sondar e aí ser honesto com você e com o seu coração. E talvez responder outras perguntas, como, por exemplo, o que te motiva a levantar de manhã e ir trabalhar e fazer o que você faz todos os dias? O que guia e norteia os seus relacionamentos? O que orienta e organiza os seus sentimentos? Talvez, encontrando a resposta para essas perguntas, você vai descobrir que você não ama a Jesus, ou não ama como deveria amar. E nessa manhã, olhando para esse texto, nós vamos
percorrer alguns tópicos que nos ensinam sobre como amar Jesus e por que amar Jesus. E então poder fazer esse autoexame, para que no final a gente possa responder a pergunta de Jesus, que ele fez a Pedro e faz a todos nós nessa manhã. Você me ama? Então veja, semana passada o Tiago nos expôs aqui o começo desse capítulo, e eu não poderia falar sobre esses versículos sem passar pelos versículos anteriores. Por quê? Porque aqui tem algo acontecendo. Jesus preparou um cenário, preparou todo um contexto para que chegasse a esse momento aqui que ele vai ter com Pedro, e tivesse esse diálogo com Pedro, que nós lemos nessa manhã. E que cenário é esse? Jesus foi para o mesmo local onde ele chamou Pedro, Tiago, João e André, o mar de Tiberíades. Mas não só isso, Jesus, ele vem ao encontro dos seus discípulos num contexto muito semelhante ao contexto em que ele chamou esses discípulos para caminharem com ele. Que contexto é esse? Eles tinham pescado à noite, não tinham pego nada, então quando Jesus se encontra com eles, ele manda lançar as redes, eles fazem uma pesca maravilhosa, e aqui nesse texto, nesse cenário, Jesus repete esse milagre, como se ele estivesse voltando lá no início com seus discípulos. Mas não só com seus discípulos, mas em especial com Pedro. Ele queria tratar com Pedro. Ele queria ter esse diálogo com Pedro aqui para restaurar Pedro ao discipulado com ele, ao apostolado. Então, após ele ter reproduzido esse milagre do primeiro encontro com seus discípulos, ele toma um café da manhã com eles. E o Tiago explicou aqui para nós qual era o objetivo de Jesus com isso, era comunhão. E agora ele chama Pedro em particular e começa esse diálogo. E ao analisarmos esse diálogo, a gente deve prestar atenção que algumas palavras e expressões se repetem ao longo desse diálogo. E a primeira expressão que se repete ao longo desse diálogo é Simão, filho de João. E é interessante pensar nessa expressão, porque ela só aparece nas Escrituras em 3 momentos. Quais momentos são esses? João capítulo 1, verso 42, quando Jesus é apresentado a Pedro, Jesus diz, Simão, filho de João, tu se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Mas não só nesse momento, tem um segundo momento em que essa expressão aparece, que é quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, verso 16 de Mateus 16, verso agora 18, na verdade, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. E agora, nesse contexto, em que Jesus está querendo restabelecer Pedro no apostolado. E o que o estudo dessa expressão vai nos mostrar é que Pedro, como nós conhecemos, só existe por causa do discipulado de Simão com Jesus. Pedro é Simão depois de ter se encontrado com Jesus. Em outras palavras, Pedro é a identidade que Simão encontra em Cristo. E veja, a gente vive em uma era em que a pergunta que a sociedade mais deseja responder, e ao longo dos séculos foi assim, mas hoje isso tem norteado o modo com o qual as pessoas têm construído a sociedade, é: quem eu sou? Qual é a minha identidade? A que grupo eu pertenço? Estava pensando, As pessoas querem encontrar uma bios para colocar no Instagram. Pai, marido, filho, esposa, mãe. As pessoas querem encontrar uma identidade. E veja,
A nossa identidade, ela sempre vai ser construída por uma série de fatores. Mas, digamos assim, que o fator primordial que vai guiar a nossa identidade são os nossos sentimentos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. Para usar uma palavra bíblica, aquilo que nós amamos. O problema é que, hoje em dia, a resposta que a sociedade tem dado para essa pergunta é que você deve construir a sua identidade naquilo que você deseja. Só que aquilo que as pessoas desejam são coisas criadas. Sucesso profissional, sucesso no relacionamento, talvez dar vazão aos seus sentimentos. Não, olha, você deve construir sua identidade a partir da sua sexualidade. Então, se você tem atração pela mesma pessoa, desenvolva a sua identidade aí. Se você tem atração por pessoas do sexo oposto, fique à vontade, tenha relacionamento com quantas pessoas você quiser. Você é livre, crie sua identidade em cima disso. Outros criam sua identidade em cima do seu gênero, em cima da sua cor. Mas o que o relacionamento de Pedro com Jesus e de Jesus com seus discípulos e o que as Escrituras vão nos ensinar é que o fundamento pelo qual o cristão deve criar e desenvolver a sua identidade é pelo seu relacionamento com Deus. Veja, e o que a Escritura diz a respeito de mim e de você? Primeiro, ela vai dizer que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, mesmo que afetada pelo pecado. Mas, dentre todos os seres humanos, alguns são chamados para se relacionar com Deus. E a esses, as Escrituras dizem que eles foram feitos filhos de Deus. E aqui está algo interessante, porque Romanos capítulo 8, versos 28 ao 30, vai dizer que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que a gente alcance um objetivo. Que objetivo é esse? Ser filhos de Deus, conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, qual é a afirmação que a Bíblia faz a respeito dos discípulos de Jesus, a respeito do cristão? É que o fator mais básico da identidade dele é que ele é filho de Deus, para ser feita a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, isso tem umas implicações para nós. Qual a implicação que é? É que a nossa sexualidade, o nosso sentimento, o nosso gênero, tudo aquilo que nós usamos para construir a nossa identidade deve estar sujeito com um ser semelhante a Jesus Cristo. Então eu só posso desenvolver a minha sexualidade até o ponto em que Jesus permite que eu vá. Eu desenvolvo meu papel como homem até o ponto em que Jesus diz que eu devo ir. E isso vai fazer com que eu entenda que eu tenho pecado e que eu tenho que abandonar o meu pecado. E aquilo de bom que há em mim, por causa de eu ser homem, eu vou desenvolver. Então, olha que interessante. Jesus está chamando Pedro a ser aquilo que ele chamou Pedro para ser. Então, quando Jesus está aqui, Simão, filho de João, Pedro sabe que lá vem coisa importante aqui. Porque toda vez que Jesus se referiu a ele assim, a questão do discipulado ali foi questionada. No começo, Simão, filho de João, agora você é Pedro. Você entrou no discipulado comigo. No meio, Simão, filho de João, você é um bem-aventurado. Por quê? Porque você está crescendo no discipulado. Por isso você é Pedro. Como se estivesse reafirmando, você é meu discípulo. E agora, Pedro está frustrado porque falhou em ser discípulo de Jesus, em amar Jesus. Jesus chama ele de novo, Simão, filho de João. Como se dissesse, vem cá que nós vamos resolver nosso problema. Então, a primeira coisa que a gente vai entender nessa manhã, com tudo isso, é que se nós amamos Jesus verdadeiramente,
Nós devemos abrir mão de todo o projeto de construir a nossa identidade alheio a quem Jesus é. Muito pelo contrário, nós precisamos abraçar a identidade que Jesus tem para nos entregar a respeito de nós mesmos, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então a gente tem que abrir mão das respostas que o mundo dá para aceitar a resposta que Jesus dá sobre quem eu sou. Porque só assim a gente conseguirá amar Jesus verdadeiramente. E eu te pergunto, sobre o que você tem construído a sua identidade? Você tem considerado Jesus quando você atua no mundo como ser humano, agente que você é? Mas veja, esse texto também possui algumas outras palavras que se repetem aqui em português e que no original elas possuem palavras no grego que são distintas. Você tem alguns pares de palavras assim. E o primeiro par de palavras assim é a palavra para amor. Veja, no nosso texto, Jesus pergunta a Pedro se Pedro ama e Pedro responde que o ama, né? Então, no original, essa palavra amor, ela vai aparecer 5 vezes, mas 2 vezes a palavra que é traduzida como amor aqui vai ser a palavra agapau, e ela vai aparecer nas 2 primeiras perguntas de Jesus. E a outra palavra que aparece aqui para amor é a palavra filéu, que ela está presente nas respostas de Pedro e na terceira pergunta de Jesus. E eu sei que eu já cheguei aqui no púlpito da missão e disse que essas palavras diferentes indicam um amor diferente. Mas estudando, aprimorando meus estudos, a gente vai perceber que João, ao longo do seu evangelho, ele usa as 2 palavras como termos intercambiáveis. Então, na hora ele vai falar que Deus ama, usando a palavra filéu, ora ele vai dizer que Deus ama, usando a palavra agapau. Então, não existe diferença de amor aqui, tá bom? Não é que Jesus está perguntando, você me ama com amor forte, e Pedro está dizendo, não, eu te amo com amor fraco. Não é isso. Jesus está dizendo, você me ama? Você me ama? É amor mesmo. Só que veja, Pedro responde a Jesus, o Senhor sabe, eu o amo. Vamos pensar aqui. Tenta se colocar no lugar de Pedro. Quando Jesus, em Mateus e Marcos, diz que precisaria morrer na Santa Ceia, na última ceia com os discípulos, ele diz o seguinte, olha, vai chegar um momento em que eles vão ferir o pastor e as ovelhas irão se dispersar. E eu serei para vocês uma pedra de tropeço. Aí Pedro, muito confiante do amor que ele tem por Jesus, ele fala, não, Senhor, esses aí podem até tropeçar, mas eu não vou tropeçar. Eu vou ficar com o Senhor até o fim. No Evangelho de João, quando Jesus fala, é preciso que o filho do homem morra e tal, e vocês irão me abandonar e tal, Pedro fala, Senhor, esses eles podem até te abandonar, mas eu não vou te abandonar, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. E veja, todos nós vamos concordar que Pedro se esforçou para provar o amor dele por Jesus, porque afinal de contas, quando Judas chega lá com a escolta de soldados e vão prender Jesus, Pedro tenta matar um homem em nome de Jesus, defendendo a Cristo. Então você duvidaria que essa pessoa, ela ama Jesus? Eu não duvidaria. Só que o texto nos diz que Pedro, ele se entristeceu porque Jesus perguntou a ele 3 vezes, você me ama? E aqui está o centro, o coração desse texto. É que Jesus, ele nos permite amá-lo. A ideia aqui que Jesus está querendo transmitir para Pedro é que, Pedro, você vai falhar em tentar me amar, mas eu permito que você me ame, independente das suas falhas.
Só podemos amar Jesus porque Jesus nos permite amá-lo. Nos dá a oportunidade de amá-lo. Por quê? Lembra que Pedro nega Jesus 3 vezes quando pressionado? Quando pressionado pelo povo lá, ele negou Jesus 3 vezes? Pois é, agora Jesus está dando a Pedro 3 oportunidades de dizer: eu te amo. Isso nos ensina algo, meus irmãos. Que apesar das nossas falhas, apesar da nossa incapacidade de entender aquilo que Cristo quer para nós, Ele ainda está disposto a oferecer perdão e reconciliação e nos permitir amá-lo mais uma vez. A questão é: você quer esse perdão? Você quer amar Jesus? Você deseja Jesus? Você ama a Ele mesmo com um amor falho? E veja, outra palavra que se repete aqui, e que também no grego tem 2 palavras para ela, é a palavra sabe, que aparece nas respostas de Pedro. As 3 primeiras é usada uma palavra, na última vez, Pedro usa uma outra palavra para dizer sabe. Isso é interessante. Por quê? Porque nos diz 2 coisas a respeito de Jesus. A primeira é de que Ele é Deus. Ele é Deus. Só Deus sabe todas as coisas e Jesus sabe de todas as coisas. Inclusive, Ele sabia que Pedro o negaria. Agora pensa, Jesus alertou a Pedro. Falou: olha, você vai me negar. Você não é tão firme assim quanto você afirma ser. Jesus alertou Pedro. O problema é que Pedro não ouviu o alerta de Jesus. Então, quando Jesus pergunta para ele: você me ama? E Pedro diz: o Senhor sabe, eu te amo. Pedro está considerando que Jesus já tinha avisado ele, mas ele está dizendo: Senhor, você sabe, o Senhor me alertou, eu não te ouvi, mas eu te amo. Eu te amo. E aqui, isso nos ensina algo. Que eu vejo, muitas vezes, as pessoas se achegarem a Jesus, ou tendo a oportunidade de se achegarem a Jesus, falam assim: não, eu preciso abandonar esse pecado. Não dá, eu não posso caminhar com Jesus sem antes eu abandonar essa vida. Eu tenho que mudar para depois caminhar com Jesus. Isso é ruim, velho. A questão é que, apesar de você ser ruim, Ele ainda te oferece a mão, te oferece perdão, te oferece amor. Jesus não foi pego de surpresa com o seu pecado. Você não enganou Jesus. Ele já sabia. E a outra implicação que isso tem para nós também diz respeito àqueles que na caminhada com Jesus, às vezes se frustram. Se frustram por não alcançar a expectativa do seu coração. Às vezes você pensa assim: sou convertido há 10, 15, 20 anos e não sou aquilo que eu deveria ser. Olha só, até hoje eu falho e peco em coisas banais, pequenas, que eu já deveria ter abandonado. E aí você olha para as Escrituras e vê o exemplo dos apóstolos e dos cristãos, dos primeiros cristãos, e você pensa: cara, quão ruim eu sou. Será mesmo que eu sou convertido, eu sou salvo, eu sou discípulo de Jesus? Mas a gente tem que fazer, diante dessas circunstâncias que acontecem, e todos nós estamos sujeitos a ela, a gente tem que fazer o exercício
de olhar para nós e perceber quem eu era antes de Jesus na minha vida. E quem eu sou agora. E aí, você vai perceber que se Jesus realmente é Deus, e Ele sabe de todas as coisas, você é exatamente quem Ele gostaria que você fosse hoje. Porque você só é quem você é hoje, porque a graça dele te sustentou. Eu gosto de um poema que parece que é uma música, eu conheço como poema, Pegadas na Areia. Não sei se vocês já ouviram ou leram, parece que é uma música, mas eu conheci como um poema. Que diz que certo dia eu encontrei com Deus e comecei a caminhar com Ele na praia, só que eu percebi que nos momentos de crise havia só uma pegada na areia. E pensei, Deus me abandonou. Até que um dia eu descobri que as pegadas na areia, eram as pegadas dele, me carregando no seu colo. Lógico, eu estou parafraseando aqui o poema, tá? Então veja, se Cristo não é pego de surpresa, pelo meu e pelo seu pecado, quem você é hoje é exatamente quem Cristo permitiu que você fosse hoje. Que a graça dele te sustentou. Não foi você que te trouxe até aqui. Então, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe das suas misérias, Ele sabe das suas fraquezas. A questão é, você tem consciência das suas falhas, das suas misérias, da sua fraqueza e está disposto a abrir mão delas? Porque se você estiver disposto, você está disposto a te curar. Que é essa grande mensagem desse texto. Jesus pode restaurar as pessoas. A questão é, você quer? O braço, a mão estão estendidas. Mas você precisa desejar isso. Você precisa amar Jesus, mesmo com amor falho. É o que Ele precisa para trabalhar na sua vida. Só que veja, e aqui é que está uma das nossas dificuldades. É porque, uma vez que Jesus nos oferece o amor e o perdão dele, às vezes a gente confunde as nossas expectativas a respeito de nós mesmos com aquilo que Jesus espera de nós. Como assim, Everton? Veja, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe, eu te amo. E qual é a resposta de Jesus a partir da resposta de Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, abre mão então de tentar me amar do seu jeito e passa a me amar do jeito que eu quero. Como? Cuida das minhas ovelhas. E aí a gente vai ver que essa expressão, apacente as minhas ovelhas, ela é intercambiável com pastorei as minhas ovelhas e apacente as minhas ovelhas. Porque você vai ver que uma hora aparece a palavra apacente, outra hora aparece a palavra pastorei, uma hora aparece cordeiros, outra hora aparece ovelhas. Qual que é a ideia aqui? A ideia de cuidado. Pastorear e apacentar vai envolver cuidado, no sentido de proteção e alimento. Você deve fornecer alimento e proteção às minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, você só pode me amar e o seu amor só vai ser aceito por mim quando você me amar nos meus termos. Os meus termos é esse. Cuide dos meus. E aí aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque essa orientação de Jesus, apacente as minhas ovelhas, ela é direta para Pedro. Você é meu pastor. Você é pastor do meu rebanho. Você é um subpastor, vamos dizer assim. Eu sou o supremo pastor, e a gente vai ver lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 1, Pedro se referindo a Jesus como supremo pastor. Então você é meu subpastor. E eu estou confiando a você
o meu rebanho, minhas ovelhas. Então, isso é uma orientação direta para Pedro. E talvez eu poderia aplicar aqui, eu vou convidar vocês a abrirem comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Diz assim: Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então, pensando nas palavras de Jesus para Pedro e como ele entendeu essas palavras ao longo do ministério dele e agora está compartilhando dela com os presbíteros, eu dou uma palavra direcionada para você que ocupa a posição de liderança ou almeja a posição de liderança na sua igreja. Você não pode e não deve fazer esse trabalho por interesse pessoal. Você não está lidando com um grupo que te pertence. Você está cuidando do bem mais precioso de Jesus, as suas ovelhas, os seus discípulos. Então, os interesses que estão dentro dessa, que devem governar, na verdade, a sua função como líder da igreja, são os interesses de Jesus. Por isso, você não pode ser motivado pela ganância, pela cobiça, pelo status, porque eu desejo influenciar pessoas. Vai ser influencer digital, está aí, disponível. Vai ser palestrante, coach. Mas para liderar as ovelhas de Jesus, tem que amar o Supremo Pastor. Tem que desejar participar da glória dele. Mas e o restante de nós? O que temos a ver com a apacente das nossas ovelhas? E aí, de forma indireta, eu posso dizer que a responsabilidade da igreja auxiliar os líderes dela no pastoreio dos membros. Por quê? Porque isso faz parte dos mandamentos que Cristo deu à igreja. Lembra? Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ame a Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo, como a ti mesmo. O que você faz com você? Você alimenta o seu corpo, você se protege, você se nutre. Bom, pelo menos quando a pessoa é saudável, ela se cuida. A não ser que você tenha um problema, uma dificuldade, que você seja seu próprio inimigo, uma pessoa que tem um amor ordenado no lugar, um amor próprio sadio, ela vai se cuidar. Certo? Jesus está dizendo então para a gente, cuide do outro. Faça pelo outro aquilo que você faria por você. Então, para amar Jesus nos termos de Jesus, a gente precisa abandonar o nosso egoísmo. Abandonar o nosso senso de que sabemos de tudo. E que damos conta de tudo. E devemos nos envolver com a causa do outro. Um problema do outro. Para sair da nossa bolhazinha e achar que nós somos perfeitos e donos da verdade, santarrões que nunca pecam, e ter que lidar com as mazelas, as dificuldades do outro. Que aí sim a gente vai entender o que é amar Jesus. Aí sim a gente vai entender o que é estar no discipulado com Ele. Por quê? Porque a última palavra que se repete aqui nesse texto é a palavra siga-me, que Jesus usa 2 vezes com Pedro. E ela está num contexto em que Jesus, ele prediz a morte de Pedro, ou pelo menos o modo com o qual Pedro morreria.
E aqui vale ressaltar algo. A tradição, ela conta que Pedro morreu crucificado. E alguns vão dizer que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele não queria morrer como seu mestre. Só que você não tem muitas evidências disso, porque essa história ela começa a surgir um tempo mais tarde na história da igreja, como se fosse uma lenda, um mito. Então a gente não pode olhar para esse texto aqui e falar assim, Jesus está dizendo que Pedro vai morrer como Jesus morreria e tal. A ideia aqui que Jesus está transmitindo para Pedro é o seguinte: você não vai morrer por causas naturais. Porque você vai seguir o caminho que eu estou te colocando para você, te propondo, apacentar as minhas ovelhas, você não vai morrer de causa natural. No final da sua vida, a sua vida vai ser interrompida por alguém. E veja, não é assim que o nosso Senhor morreu? Ele não morreu de causa natural. A vida dele foi interrompida. Por quê? Porque ele incomodou o sistema humano, o modo de viver do ser humano. Ele incomodou a organização social que existia na época. Ele incomodou o sistema religioso da época. Então vamos matar isso aqui. Porque ele é um problema para os religiosos, um problema para Roma. Então vamos matá-lo. Mas sabe por que os religiosos, os romanos, mataram Jesus? Porque eles estavam cheios de pecado. Porque eles seguiram os desejos do coração deles. Que é um coração enganoso. Então assim, me dói ver cristão falando, mas isso é o que eu sinto, Everton. Eu fiz porque eu quero me sentir bem. E eu olho para as Escrituras e Jesus diz, não, o objetivo não é você se sentir bem. O objetivo é você se tornar semelhante a mim. E sim, a gente vai se sentir bem, se tornando semelhante a Cristo. Mas para isso a gente vai ter que abrir mão dessa identidade que a gente tenta construir a partir do nosso coração enganoso, para receber a identidade que Cristo tem para nos oferecer. E não à toa, o Piper vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Porque se tem algo que é desejável, e aí eu lembro do meu professor do IB, Igor, ele dizia o seguinte: Jesus, ele não é uma ideia irrefutável, ele é uma pessoa irresistível. Porque a beleza do Evangelho está na beleza da pessoa de quem Jesus é. Jesus deveria ser a coisa que você mais deseja na sua vida, meu irmão. Você deveria buscar deleite em Jesus em tudo. Porque se não for, você vai encontrar em alguma outra coisa. E pode ter certeza, você vai se tornar semelhante a essa coisa. Você vai se tornar semelhante a essa coisa. E o que as Escrituras vão nos mostrar pelo relato de Atos e das cartas, é que Pedro, ele resolveu então seguir o exemplo de Jesus. Mesmo falhando, nesse caminho aí, por exemplo, a gente tem a carta aos Gálatas, em que Paulo cita um momento em que Pedro falhou no modo de tratar os gentios. Mas o que fica evidente para o que a gente leu lá em 1 Pedro, que ainda assim Pedro não perdeu de vista o objetivo final: participar da glória de Cristo. E veja, se não é a glória de Cristo que moveu Cristo aqui na terra, ele na sua oração vai dizer: Pai, me restaura a glória que eu tinha contigo no início, porque eu cumpri tudo o que o Senhor tinha planejado para mim. Tudo aquilo que o Senhor tinha reservado para mim, eu fiz, eu realizei. Não à toa,
Em certo momento, os discípulos perguntam para Jesus: olha, vamos comer. Ele fala: minha comida é a minha bebida. O que me satisfaz, o que me preenche é cumprir a vontade do Pai. E ele fez isso por causa da glória que estava reservada. E o que Pedro diz para os presbíteros? Façam tudo isso para serem coparticipantes da glória de Cristo. As Escrituras dizem que o objetivo final nosso é sermos semelhantes a Cristo. E quando o dia do Senhor chegar, seremos iguais a Cristo. Mas honestamente, você e eu não vamos ser capazes de ser iguais a Cristo se a gente não seguir o seu exemplo. Se a gente não seguir o seu caminho. O caminho dele foi de abnegação. O texto bíblico vai dizer que ele se esvaziou de si para vir em nosso favor. Tendo assumido forma humana, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Está certo que a gente não consegue se esvaziar porque Jesus teve que se esvaziar porque ele era Deus. Então, esvaziamento como de Jesus, a gente não faz. Mas porque a gente já é vazio, é que a gente precisa se encher dele. E seguir aqui é isso. É permanecer obediente àquilo que ele ordenou. A questão é, o que ele te ordenou? O que ele te ordenou a fazer? Para alguns, pastorear a igreja. Para outros, amar o seu irmão. A Deus acima de todas as coisas e o seu irmão. O próximo, como a você mesmo. Isso vai trazer implicações para a vida de vocês. E aí cada um sabe o que que Deus reservou para si. Ou vai descobrir ao longo da caminhada. A questão é, você deve permanecer fiel àquilo que ele te confiou. Então ele termina com isso: siga-me. Porque o que Deus está reservando para cada um é para cada um. Pedro, talvez, querendo já mostrar, não, aqui, vou cuidar. Está vendo esse aqui? E esse aqui? Aí Jesus, não. O que eu tenho reservado para ele, está para ele. A você, cabe único e exclusivamente me seguir. Me segue. E é isso. Diante do exposto, eu torno a te perguntar: você ama Jesus? Você ama Jesus? Se você ama, siga-o. Siga o seu exemplo. Amém? Oremos.